Olá, vamos fazer a leitura do livro de Salmo, né? Vamos continuar com essa leitura que está nos edificando espiritualmente. Pai, abra o nosso entendimento. Precisamos, Senhor. Tua palavra diz que quando pedimos ao Senhor, a gente recebe. Então nós pedimos ao Senhor. Abra, Senhor, o nosso entendimento no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aqui hoje nós vamos ler o Salmo 50. Aqui no Salmo 50, ele começa assim, o título dele, Deus governa o mundo. Deus tem mais prazer na obediência do que no sacrifício. E Deus ele fala para mim e para você, ao invés de você fazer sacrifício, obedeça. Mas se você já obedece, o sacrifício é bem aceito. Aí, vamos iniciar. Ó Deus poderoso, o Senhor falou e chamou a terra desde o nascimento do sol até o seu ocaso. Desde Sião, a perfeição da formosura resplandeceu Deus. Virá o nosso Deus e não se calará. Adiante dele um fogo ira consumindo e haverá grande tormenta ao redor dele. Do alto chamará os céus e a terra para julgar o seu povo. Congregai os meus santos, aqueles que fizeram comigo um concerto com sacrifícios. Aqui o Senhor ele fala para mim, para você que ele está chamando toda a terra. Eu digo para você, o Senhor está chamando a terra para se converter a Ele. As pessoas perderam muito o amor. As pessoas se esqueceram muito da essência de Deus. A essência de Deus é amor. E Ele está dizendo que Ele está chamando, sabe, a terra. Ele está chamando a terra para um relacionamento com Ele, para uma busca de Deus, para que eles possam lembrar da essência de Deus. A essência de Deus é o amor. Ele amou o filho dele, mas ele abriu mão desse filho por amor a mim e por amor a você. Ele só tinha um, ele amava muito. Ainda assim ele entregou naquela cruz por mim e por você, para pagar os meus e os seus pecados. Aí ele diz assim, do alto chamará os céus e a terra para julgar o povo. Ele que vai nos julgar. No grande dia tudo acontecerá. Aí ele diz, congregai os meus santos, aqueles que fizeram comigo um concerto com sacrifícios, nós. Aqueles que aceitamos a Jesus como seu único suficiente Salvador, precisamos congregar. Nós precisamos ir até a igreja. Precisamos estar unidos com os irmãos. Não importa se a nossa igreja é uma igreja grande, se é uma igreja pequena, se tem muitos membros ou se tem poucos. O que você precisa é estar junto com os irmãos na congregação. Não abandone sua congregação. Você não pode ficar afastado da congregação. Isso traz fraqueza espiritual. A congregação são aquelas pessoas a qual você une com elas na mesma fé, para clamar, para orar. Entenda, você não pode se afastar dessas pessoas. Você precisa estar junto, para que você esteja sempre ligado na videira. Aí ele continua assim, ouve, povo meu, e eu falarei, ó Israel, e eu, Deus, o teu Deus, protestarei contra ti. Entenda, se você fizer sacrifícios de tolo e Deus não se agradar do seu sacrifício, Ele vai protestar contra você. Ele vai protestar contra mim, se o nosso sacrifício for de tolo. Quando o meu sacrifício é de tolo? Quando eu estou fazendo um voto com Deus, mas eu não tenho obediência a Ele.
Ele diz que é muito melhor você obedecer do que você sacrificar. Então, quando fazemos um sacrifício para Deus, precisamos entender, estamos em obediência? Deus está falando o tempo inteiro com a gente. Mas será que nós estamos ouvindo? Será que nós estamos dando ouvido ao que Ele está dizendo? Porque se nós não estivermos dando ouvido, quando Ele diz para eu tirar uma mágoa, um ressentimento, quando Ele diz que é para eu pedir perdão, e eu acho que não sou eu, é o outro, é sacrifício de tolo que eu estou fazendo para Deus. Porque Ele diz, olha, eu não quero sacrifício, eu quero obediência. Primeira coisa que eu quero é obediência. Se você estiver fazendo sacrifício, mas você está obedecendo a Deus, o seu sacrifício ele vai ser respondido no nome de Jesus. Mas se você estiver fazendo sacrifício de tolo, eu sinto muito de dizer, a resposta não virá. E não diga que a culpa é de Deus, porque eu estou aqui como advogada do Senhor. Por quê? Porque as pessoas, elas pedem, só que ela esquece que Deus também gosta que agradece. Elas esquecem que Deus ama aquele que obedece. E Ele diz, eu não quero sacrifício, eu quero obediência. Se for para você fazer sacrifício sem obediência, não faça. Porque se você fazer, vai ser sacrifício perdido. Porque Deus, Ele fala que Ele quer obediência. Sem obediência, nós não vamos conseguir agradar a Deus. Que busquemos isso para a nossa vida, para que nós não façamos sacrifícios de tolo. Aí ele continua, porque o meu é todo animal da selva e as animárias sobre milhares de montanhas. Conheço todas as aves dos montes, minhas são todas as feras do campo. Tudo isso pertence a Deus. As aves, os pássaros, todos os animais terrestres do mar, tudo pertence a Deus. Se eu tiver fome, não todiria, pois meu é o mundo e a sua plenitude. Se ele tivesse fome, se Deus tivesse, olha, Deus não tem fome. Quando iríamos para o céu, oh glória, quando chegarmos no céu nós também não iremos sentir fome, aleluia, eu como na marra. Mas quando eu chegar lá no céu, eu não vou precisar comer. Glória a Deus. Aí ele diz, se eu tivesse fome, eu não te diria. Por que ele não diria? Porque tudo que existe no mundo é dele. É só ele chegar lá, pegar e comer. Entende? Quando eu tenho algo, eu não preciso pedir para ninguém também. Não preciso falar nada para ninguém. Eu vou lá, pego e como. É meu. Tudo é de Deus. A minha alma é dele. Se ele quiser, ele vem aqui, ó, recolhe agora. A sua também, tá? Nós não temos nada nesse mundo. Nada, nada, nada. A única coisa que nós temos que buscar nesse mundo é a nossa salvação. O resto, tudo é vã. Aí ele continua. Comerei eu carne de touro? Ou beberei sangue de bodes? Oferece a Deus sacrifício de louvor e apaga aos Altíssimos os teus votos. Paga ao Altíssimo os teus votos. Quantos foram os votos que você já fez e não cumpriu? Iniciou um propósito, não terminou. Iniciou uma campanha, também não terminou. Começou uma faculdade, também não terminou. Iniciou um projeto, também não terminou. Começou uma organização, também não terminou. Começou uma limpeza, também não terminou. Até quando você vai deixar a sua vida pela metade? Até quando você vai ficar nessa estagnação espiritual? Levante-se, vá buscar a Deus, leia a palavra, entenda a palavra, entenda o que é obedecer. Não faça sacrifício de tolo. E se você tiver feito sacrifício de tolo, aí o Senhor ele diz aqui, ó, oferece a Deus sacrifício de louvor e paga ao Altíssimo os teus votos.
Quer pagar o Altíssimo com os teus votos? Faça um sacrifício de louvor. Coloca lá um período a qual você vai adorar a Deus. E aquele período vai ser para você glorificar e exaltar, adorar o nome do Senhor, para pagar aqueles votos que você cumpriu e até hoje você não fez. Votos muitos que você fez para Deus, outros você fez para você mesmo. Que você ia emagrecer, que você ia parar de comer demais, você ia parar de beber demais, que você ia parar de fumar. Entenda, Deus ele quer que você pague esses votos com adoração. Depois não vote mais, sem entendimento. Porque você vai ter resposta do seu voto, mas quando você está em obediência. Aí ele continua: invocai-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Mas ao ímpio diz Deus, que tens tu que recitar os meus estatutos e que tomar o meu conserto na tua boca. Olha o que ele diz para o ímpio. Vamos ler de novo, é muito forte, né? Mas ao ímpio diz Deus, que tens tu que recitar os meus estatutos e que toma o meu conserto na tua boca. Nossa, você já pensou? Deus falando, o que eu tenho com você? Por que você está dizendo os meus mandamentos na sua boca? Ou, em outras palavras, você nem me obedece. Você nem faz o que eu mando. Inicia algo e não termina. E você tem coragem de abrir a boca para dizer os meus estatutos, os mandamentos do Senhor são coisas sagradas. Então ele tem, sabe, essa impetuosidade para falar, ele é Deus. E quando ele tem que chamar um pecador à conversão, oh glória, é que vai acontecer em nome de Jesus. Entenda, não tem nada que pode impedir. Quando Deus ele chama um pecador ao arrependimento para se converter, nada impede. Mas ele diz aqui, enquanto ele está consciente no seu erro, no seu pecado, na sua impiedade, ele diz, o que tenho eu com você? Por que você está dizendo os meus mandamentos? Nossa, é algo muito impetuoso, né? E ele diz assim, você recita os meus estatutos e toma o meu conserto na sua boca. Eu não quero ouvir isso de Deus. Se você não quer, pague seus votos. Com um voto de adoração. Depois só faça voto quando estiver em obediência. Se você estiver em obediência, glória a Deus, você vai ser atendido. No nome de Jesus. Aí ele continua, pois aborreces a correção e lança as minhas palavras detrás de ti. Como que eu quero que Deus responda um sacrifício que eu estou fazendo por amor a Ele? Se quando Ele me diz algo, eu jogo para trás. Não é para mim não, é para você. Essa palavra não é para mim não, é para você. Fulano tivesse ouvido isso. Não, minha irmã, não se engane. Quando Deus ele fala para você, é porque é para você ouvir. Não tem que ninguém ouvir não, tá? Quem tinha que ouvir era você. Quem tem que melhorar é você. Quem tem que ouvir essa palavra é você. Aquela pessoa, quando ela tiver que ouvir, Deus vai falar para ela. Sabe por quê? Porque quando ele chama um pecador a arrependimento, não tem quem faça ele voltar atrás. Precisamos entender isso. Continua assim. Quando vês o ladrão, consente com ele. E tens a tua parte com o adultério. Solta a tua boca para o mal, e a tua língua compõe o engano. Assenta-se e fala contra teus irmãos. Falas mal contra os filhos de tua mãe. Estas coisas tens feito e eu me calei. Pensava que era como tu, mas eu te arguirei. E em sua ordem tudo porei diante dos teus olhos. Ouve, pois, isto, vós que vos esqueceis de Deus, para que vós não faças em pedaços, sem haver que vos livre, quem vos livre.
Aquele que oferece sacrifício de louvor me glorificará, e aquele que bem ordena o seu caminho, eu mostrarei a salvação de Deus. Glória, olha. Aquele que bem ordena o seu caminho, eu mostrarei a salvação de Deus. Eu e você precisamos ordenar bem nosso caminho, minha amada. Eu e você precisamos ordenar bem o nosso caminho, meu amado, para que nós possamos ver a salvação. Porque se nós se assentarmos com pessoas para falar mal da nossa família, para falar mal das outras pessoas, comprarmos coisas que foram adulteradas para nós, fizemos coisas que são vãs, que são erradas, entenda? Estaremos nós também fazendo sacrifícios de tolo, porque Deus está dizendo que não é para nós fazermos isso. Oh Deus, perdoa-nos, Senhor. Precisamos fazer sacrifício de louvor para dar ao Senhor, para que seja pagos os nossos votos. Quantas são as vezes que nós adulteramos as coisas aqui na terra? É por isso que a palavra de Deus diz que aquele que diz que não tem pecado, ele não há verdade. Não há verdade nele. Aquele que diz que não tem pecado, não há verdade nele, porque todos nós temos pecado. Todos nós temos falha. Todos nós precisamos pedir para Deus nos perdoar dos nossos erros, nossas falhas, nossos pecados, todos os dias que somos pecadores. Pecadores inconscientes. Muitas vezes pecadores conscientes, mas muito mais pecadores inconscientes. E o pecado nos afasta de Deus. O pecado nos torna rebelde. O pecado nos torna desobedientes. Nós não podemos permitir que isso aconteça. Que tomamos posse daquilo que Deus tem para nós. Que possamos pagar os nossos votos. Que possamos ser obedientes a Deus. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por abrir os nossos olhos. Quantas são as vezes, Pai, que oramos e não vemos resposta? E achamos que o Senhor não está conosco, oh Deus. E o Senhor diz na palavra que o Senhor nunca nos abandona. Somos nós, Pai, que viramos as costas para o Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Oh Deus, perdoa nossos erros, Senhor. Perdoa nossas falhas. Perdoa nossos pecados conscientes. Perdoa nossos pecados inconscientes. São tantos, Pai. Nós não podemos nem contar. Porque nós nem sabemos quantos são, os inconscientes principalmente. Muitas vezes pecamos sem querer, Deus. Muitas vezes pecamos em palavras, muitas vezes pecamos em gesto, muitas vezes pecamos em ação. Oh, meu Pai, perdoa-nos, Senhor. Perdoa a tua filha, Pai. Perdoa teus filhos, Pai. Perdoa-nos e nos livra, Senhor, de todo mal, Senhor, de todo pecado. Nos ajude a se limpar. Nos ajude a permanecer limpo, Senhor. Nos ajude a fazer a Tua vontade, oh Deus. Te amamos tanto, Pai, e só queremos Te agradar. Honrar ao Senhor de todo o nosso coração, com amor, com obediência, oh Deus, com júbilo ao Teu santo nome. Oh Deus, Te agradecemos, Pai. Te agradecemos porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Te agradecemos porque o Senhor tem nos fortalecido. Tu és o nosso Deus. Tu és a nossa força. Tu és a justiça que nos mantém de pé. E eu te agradeço, Pai. Oh, Deus, obrigada. Obrigada por renovar as minhas forças, Pai. Obrigada, Senhor, porque a cada dia o Senhor é que me sustenta. Glórias, aleluia. Louvado seja o teu santo e glorioso nome, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.